eu atendo os meus clientes, né? Como é que é a minha metodologia de atendimento para cada cliente? Por que eu vou fazer esse vídeo? Para alinhar as expectativas, para ninguém achar que vai ser atendido por mim e receber determinada abordagem que eu não faço. Então, a hora que eu consigo alinhar essas expectativas, mostrando para vocês como eu atendo, e esse formato de atendimento, ele é muito diferente do que vocês já viram, provavelmente por aí, quem já foi atendido por um terapeuta ou profissional da saúde mental, quando passar por mim, se já passou, já me deu esse feedback, e quem ainda não passou, é muito diferente do que vocês já passaram por aí. Então por isso que eu quero trazer esse vídeo, justamente para alinhar as expectativas. Abraão, mas como funciona? Aí eu vou explicar nesse vídeo, vou dividir ele em 3 partes, porque senão vai ficar muito comprido. Eu preciso fazer uma introdução contando um pouco da minha história, das experiências que eu vivi, de tudo que eu estudei, onde eu trabalhei, porque tudo isso eu englobei no meu atendimento. Eu olhei para as minhas experiências, eu olhei para tudo que eu estudei, eu olhei para o universo. Por isso eu sou um terapeuta holístico. Eu olho corpo, mente e espírito. Então eu olho tudo. Então eu olhei para a minha vida inteira, de tudo que eu vivi, e fui linkando com os estudos que eu fiz. Fizeram absurdamente sentido e eu comecei a atender. Logo, os feedbacks foram maravilhosos justamente por conta de ser algo tão diferente, tão singular para cada ser humano, cada um com as suas experiências. Aí eu olho para essas experiências, o que eles viveram, para organizar isso tudo para eles, que tá uma bagunça, e eles conseguem enxergar e a gente consegue trabalhar em cima disso. Então, antes de explicar tudo, eu preciso fazer essa introdução, vai ser essa primeira parte do vídeo, para que no final faça mais sentido, a gente consiga juntar tudo, a primeira, a segunda e a terceira parte, para fazer sentido, início, meio e fim. Só que se eu fizer esse início, meio e fim aqui num vídeo de meia hora, vai ficar muito enxugado, vai ficar meio, poxa, mas essa parte eu não entendi. Então eu preferi fazer ele um pouco mais comprido, dividido em 3 partes, explicando muito bem como isso tudo funcionou, como esse processo funcionou, para que eu não pule etapas e fique bem claro para vocês como é que funciona e para que a gente alinhe essa expectativa entre vocês e eu. Eu sempre fui muito ligado a esse lado da espiritualidade. Atenção, espiritualidade, não religiosidade, ok? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu precisei passar por algumas igrejas, por algumas instituições, para que eu pudesse entender sobre Deus, sobre quem é esse Deus. Então eu frequentei igreja católica, igreja evangélica, centro espírita, centro de umbanda, todas essas instituições envolvidas com cura espiritual, com mundo espiritual, todas levam ao mesmo lugar, que é Deus. Eu lembro inclusive de uma vez na escola onde eu estudei aqui em São Paulo, na LBV, no quadro, tipo, Deus aqui em cima, aí a professora, eu não lembro qual professora que era, ela desenhou aqui embaixo todas as religiões e Deus. Aí ela foi ligando, onde todas levavam para o mesmo caminho. Então, como todas eram ligadas a Deus, eu nunca tive preconceito nenhum em visitar todas elas, porque minha busca era incessante sobre quem era Deus, o que era esse Deus, como era, enfim. Então eu sempre busquei essa tal verdade de Deus que iria me libertar. E por que eu estou falando isso? Porque desde criança, onde eu fui criado, na religião que eu fui criado, era dito esse versículo dessa forma: conhecereis a verdade de Deus e a verdade de Deus vos libertará. Então isso circulou a minha cabeça durante a minha infância inteira. Deus, que verdade é essa que é a sua, que eu quero conhecer para me libertar? Dentro de tudo que eu ouvia, eu me questionava isso.
E deixa eu abrir um parênteses aqui, que a minha curiosidade até hoje era por que quando tão pequeno, eu era uma criança, eu já tinha esses questionamentos na minha cabeça. Vou fechar parênteses. Então muita coisa me intrigava sobre Deus, tipo, eu sempre ouvia também que Deus era amor e que nada existia fora desse amor. Aí eu ficava me perguntando, bom, se Deus é amor, por que as pessoas morrem de doença? Porque amor é esse, que Deus é esse que dá uma doença para uma pessoa e a pessoa morre sofrendo. É sempre muito angustiante, né? Uma pessoa que está doente, sofrendo e tal. Então eu ficava pensando, que Deus é esse que deixa as pessoas morrerem de fome na rua, não terem uma casa, morrerem de frio? Não fazia sentido nenhum na minha cabeça de criança tudo isso que eu ouvia por essas instituições que eu passava. E olha só, até hoje é dito em algumas dessas instituições que a doença é uma cruz que você precisa carregar, a doença é um fardo, a doença tem um propósito de Deus. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Se você quer saber um pouquinho melhor, vai no meu vídeo do A Doença é Comportamento. Eu vou deixar o nome aqui que agora eu não me lembro muito bem. Vai nesse vídeo aqui, se eu conseguir deixar até um bannerzinho com o link, ele vai surgir aí na tela. Vocês clicam ali e separam ele para ver depois que a gente terminar aqui. Vocês vão entender sobre doença e Deus que eu falo naquele vídeo um pouquinho melhor. Não vou entrar nesse mérito aqui agora para não estender ainda mais esse vídeo. Então naquela época para mim Deus era o quê? Felicidade, bondade, alegria, poder, era vida. Então não fazia sentido naquela época para mim Deus fazer isso com as pessoas. Enfim, os anos se passaram, deixei essa verdade de Deus de lado, não tinha capacidade intelectual para poder saber qual era essa verdade nem buscar, era muito jovem. Então, anos se passaram, eu fui viver minhas experiências, fui viver minhas loucuras, fui viver minhas vontades, fui viver meu amor. A minha forma de amor aprendida. Ou seja, eu rejeitei muitas pessoas, fui rejeitado, eu abandonei e fui abandonado, manipulei, fui manipulado, humilhei e fui humilhado, eu traí e fui traído, fui injusto, fui injustiçado. Foram várias dores e vários aprendizados. Isso, uns 10 anos, levou esse período dessas dores, aprendizagens, experiências, loucuras, minhas vontades. Teve um período aí de 10 anos, foi mais ou menos dos meus 18 aos meus 28 anos ali. Aí logo depois disso eu resolvi buscar a tal verdade de Deus que iria me libertar, porque depois de todas essas experiências que eu vivi, eu me sentia cada vez mais preso por conta de todas essas experiências que eu vivi, que eu citei anteriormente. Aí no meio disso tudo, dessas experiências que eu vivi, ao longo desses 10 anos, eu comecei a trabalhar numa faculdade de medicina. Primeiro eu comecei a trabalhar numa produtora de audiovisual e essa produtora prestava serviço para essa faculdade de medicina. Faculdade de medicina, eu trabalhava na área de filmagem e televisão, então a gente produzia os programas para essa faculdade. Então ali foi onde eu comecei a estudar um pouquinho sobre a saúde humana. Não existiria um lugar melhor para fazer isso como dentro de uma faculdade de medicina, entrevistando professores, médicos, toda a área da medicina estava ali naquela faculdade onde a gente produzia esses programas. Então lá eu aprendia 2 vezes. Aí você me perguntou, por que 2 vezes, Abraão? Porque eu filmava e eu também que editava. Então nós íamos para a faculdade, gravava os programas, enquanto eu estava ali gravando, eu estava prestando atenção no que estava acontecendo, aquilo me dava vários insights, depois eu ia editar. Na edição eu aprendia ainda mais. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para o aumento de casos de hepatites virais. Continua falando sobre hepatites virais. Então foi nesse momento que eu despertei para minha vida e comecei a olhar
para minha saúde, porque eu não cuidava absolutamente de nada da minha saúde. A única coisa que eu fazia, para não dizer que eu me rejeitava com 100%, eu cuidava do meu corpo, porque eu malhava. Era a única coisa. Eu cuidava da minha estética, da aparência por fora. Por dentro eu estava destruído, mas por fora eu estava uma gracinha, porque eu só cuidava dessa parte estética que vocês conseguem ver. Internamente, boca, mente e espírito, eu estava completamente destruído. Então o que eu quero que vocês prestem atenção? Eu não cuidava de mim. Repito, eu não cuidava de mim. Ah, Abraão, o que significa isso? É aqui que eu preciso que vocês prestem atenção. Eu me rejeitava, eu me abandonava, eu me humilhava, eu me traía e eu era injusto comigo. Ah, Abraão, como que você se rejeitava? Eu não cuidava dos meus dentes, eu não cuidava do meu sorriso. Eu mal escovava os dentes, para vocês terem uma ideia. Aí você me pergunta, Abraão, como você se abandonava? Minha alimentação era péssima e eu ingeria bebida alcoólica em excesso. Só nos finais de semana, mas eram todos os finais de semana e com excesso. Logo, eu estava abandonando o meu corpo. Abraão, como é que você se humilhava? A humilhação, ela volta na rejeição. Quando eu não cuidava, isso era uma das rejeições que eu tinha, era essa, não cuidar do meu sorriso, fora o restante do meu corpo que eu rejeitava. Então, como eu me humilhava? Eu não cuidava do meu sorriso. Então, sorrir para mim era uma dificuldade. Eu precisava esconder o meu sorriso, botava a mão. Por quê? Porque eu tinha vergonha do meu sorriso, porque eu não cuidava, eu rejeitava. Então, aquilo para mim era uma humilhação, sorrir, porque eu não cuidava do meu próprio sorriso. E isso foi se perpetuando. Aí você me pergunta, Abraão, como é que você se traía? Eu dizia que ia fazer uma alimentação saudável, melhorar os meus hábitos alimentares e nada era feito. Eu estava me traindo. Eu dizia que eu ia parar de beber, que eu estava exagerando demais, bebendo horrores, gastando o meu dinheiro com o que não deveria, ao invés de gastar com o que deveria. Logo, eu estava me traindo. Ah, Abraão, como é que você era injusto com você? Com o meu perfeccionismo. Eu era um cara perfeccionista, tudo tinha que estar perfeito. Então, como nada estava perfeito como eu imaginava que deveria ser, o que acontecia? Eu acabava não fazendo nada do que eu gostaria de fazer. Eu era injusto comigo mesmo. Eu prestava mais atenção na vida dos outros, eu cuidava muito bem da vida dos outros, só que eu não cuidava da minha. Injustiça comigo. Aí as pessoas, eu me entregava para as pessoas para ajudar, mas as pessoas não me ajudavam da mesma forma. O que acontecia? Eu pensava, cara, isso é uma injustiça. Eu olho para todo mundo, eu cuido de todo mundo e ninguém cuida de mim. Tudo que você exige do outro é porque você não se dá. Então eu me dei conta disso. Eu estava sendo injusto comigo à medida que eu era perfeccionista, deixava de fazer o que precisava ser feito por conta de querer tudo perfeito, logo não está perfeito. Eu não fazia, isso era uma injustiça comigo, e quando eu estava muito preocupado com a vida dos outros e nem um pouco com a minha, também era uma forma de eu me injustiçar. Então pode ser que alguns já começaram a entender onde eu quero chegar. Agora eu vou revisar com vocês o que eu disse lá no início do vídeo. Eu fui viver a minha forma de amor aprendida. Fui viver minhas vontades, fui viver meu amor. A minha forma de amor aprendida. Ou seja, eu rejeitei muitas pessoas, fui rejeitado, eu abandonei e fui abandonado, manipulei, fui manipulado, humilhei e fui humilhado, eu traí e fui traído, fui injusto, fui injustiçado. Foram várias dores e vários aprendizados. Isso agora vai começar a fazer um pouco mais de sentido na cabeça de vocês depois disso tudo que a gente passou aqui. Mas o que eu quero enfatizar antes de encerrar essa primeira parte? A minha forma de amor aprendida. Rejeição, abandono, manipulação e traição. Essa foi uma das, anteriormente eu comentei umas, agora eu incluí a manipulação, porque ela vai se encaixar no que eu vou falar aqui para vocês e vocês vão entender quais foram essas formas de amor aprendida e como eu senti elas.
uma das, tá? Rejeição. Abraão, como é que você sentiu a rejeição? Quando recém-nascido, eu acho que eu não devia ter nem 1 ano de idade, a minha mãe precisava trabalhar e me colocou num berçário, porque meu pai foi comprar cigarro e sumiu, nunca mais voltou. Então minha mãe precisava cuidar de 2 crianças sozinhas, eu e minha irmã, não tinha pensão. Então o que aconteceu? Ali eu interpretei isso como uma rejeição. A criança, nesse primeiro ano de idade, primeiro e segundo ano de idade, ela sente que ela é uma coisa só com a mãe, que é o processo que a gente chama de simbiose. A criança não identifica, o Abraão não identifica mãe e Abraão. Abraão e mãe é uma coisa só. Então quando há essa ruptura, a criança interpreta essa rejeição como uma realidade distorcida dos fatos. Eu já falei isso em outro vídeo. Abraão, como é que você sentiu o abandono? Eu senti o abandono quando a minha mãe precisava ir para eventos do coral da igreja que ela cantava em outra cidade. O que ela fazia? Ela ia e me deixava na casa de amigas. Logo, eu interpretei isso como um abandono. Abraão, como é que você se sentiu manipulado? Eu me senti manipulado com a superproteção. Eu fui criado num determinado período da minha vida na casa dos meus avós paternos. Meu pai, como eu disse, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Meu pai, ele seguiu um caminho muito disfuncional. Então, essa superproteção serviu como um amor para quê? Para que eu não seguisse o mesmo caminho do meu pai. Então, ali eu interpretei isso como uma manipulação. Eu queria fazer as coisas, eu queria ir para o mundo e não podia. Eu era travado, não vai, não faz. Ali eu senti a manipulação. Abraão, como é que você sentiu a humilhação? Uma outra forma como eu senti a humilhação, fora quando eu disse lá anteriormente sobre o meu sorriso, outra forma que eu senti a humilhação foi o quê? Isso são eventos repetitivos, não é uma coisinha que causa isso. Então eu vivi isso durante um bom tempo da minha vida. Então outro exemplo da humilhação era quando eu só tinha uma peça de roupa, isso durou 1 ano. Eu só ter uma peça de roupa para sair, para ir na igreja no sábado, isso para mim era uma humilhação, porque os coleguinhas ainda davam uma zoada, né? Tipo, pô, só tem essa roupa, sabe? Aquelas brincadeirinhas, essa roupa daqui a pouco tá andando sozinha. Enfim, isso para mim foi uma humilhação. E junto com isso, eu tenho uma irmã e eu via minha irmã abrir o guarda-roupa dela socado de roupa e ela dizer que não tinha roupa para sair. Aquilo para mim era humilhante. Cara, eu tenho uma peça de roupa para sair durante 1 ano para ir na igreja. Minha irmã abre o armário e diz que está sem roupa com essa quantidade de roupa que ela tem. Aquilo também soou para mim como uma humilhação. Abraão, como é que você se sentiu traído? Entendam, menino, primeiro amor é a mãe. Menina, primeiro amor é o pai. Meu primeiro amor foi minha mãe. Então, quando eu via a minha mãe com outro homem, para mim aquilo era uma traição. Logo, isso se repetindo, acabou gerando em mim essa realidade distorcida do fato como uma traição. Eu lembro muito bem que tinha uma época que as amigas da minha mãe até zoavam, tipo, tua mãe vai arrumar um namorado. Pô, eu ficava doido, falando que eu não queria. Tinha um ciúmes danado da minha mãe. E olha que coincidência, minha mãe também morria de ciúmes do meu avô, pai dela. Esse é assunto para um outro tema, mas só para vocês entenderem como foi que eu interpretei a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição de acordo com as minhas experiências ao longo daqueles 10 anos que eu falei que eu resolvi viver a minha experiência, eu consegui sair de uma superproteção que eu vivia. Então, a partir ali dos meus 18 aos meus 28, era onde eu estava solto para conhecer o mundo. Aí, judeu, eu já tinha vivido todas essas experiências na infância, rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Depois eu fui só para o mundo botá-las em práticas. A forma de amor que eu aprendi. Continuamos no próximo episódio. Caralho, chama a vinheta. Jornal Nacional agora.